origem de Dio e Eli. Adilson Evangelista Souto, conhecido como Dio, e o Eli Evangelista Souto, mais conhecido como Eli, são irmãos biológicos. Dio é natural de Duartina, São Paulo, e o Eli é natural de Lençóis Paulista, São Paulo. Dio e Eli nasceram em um lar cristão. Sem nunca se desviarem dos caminhos do Senhor, Deus sempre os guardou debaixo da sua sombra onipotente. A dupla vem de uma família humilde, de um total de 5 irmãos homens e uma mulher, somando uma totalidade de 8 pessoas entre pais e filhos. Dio é o primogênito, já o Eli é caçula dentre os irmãos homens. Desde muito cedo, Dio e Eli já trabalhavam para ajudar os pais nas despesas da casa, pois a família era grande e o tempo era de crise e muitas dificuldades. Ainda na sua adolescência, Dio trabalhava na rua vendendo salgadinhos, pães e doces e sorvetes. E na sua adolescência, Dio encarou o serviço pesado da roça no corte de cana, na madeira, produção de carvão, já foi servente de pedreiro e até mesmo pedreiro. E o Eli sempre seguiu os passos do irmão mais velho. E foi assim que os 2 filhos de Anirson e Maria cresceram no interior paulista, lutando, cantando e tocando instrumentos na igreja Assembleia de Deus Madureira. Hoje a dupla congrega na mesma cidade de Lençóis Paulista, São Paulo, com o pastor local Israel, ligado ao campo de Botucatu, liderado pelo pastor presidente Eliezer Barbosa e o seu vice-pastor Elson Fermiano. Começo da dupla Os Nazireus. A dupla Os Nazireus era composta por Dio e Mael. Certo dia, o Dio, lendo a Bíblia Sagrada, recebeu de Deus a inspiração de colocar esse nome na dupla, Os Nazireus, cujos significados são ungidos e separados para Deus. Dio fazia a segunda voz para o ex-parceiro Mael, anos 90. A dupla era muito requisitada para eventos na região. E logo veio as promessas de Deus e o desejo de gravar o primeiro CD. Apesar de a dupla ser bem preparada, muitos até elogiavam e os incentivos não faltavam, mas ninguém queria investir e nem gravar Os Nazireus. Então se passaram 13 anos de muita oração e batalha pelo sonho tão desejado. E foi então que lhes sobreveio uma grande provação e com as lutas veio também o fim da primeira formação dos Nazireus. Com o tempo, Dio então assumiu a primeira voz e começou a cantar com outro parceiro e formaram a dupla Dio e Josué. Mas infelizmente, a segunda formação da dupla também veio a terminar, pois Josué foi acometido de uma enfermidade que na época limitava suas condições físicas. Enfim, novamente chegava ao fim de mais uma formação dos Nazireus. Dio carreira solo. Dio resolveu seguir carreira solo. Apesar das limitações, não lhe faltavam convites para eventos. E logo, Deus então o capacitou, ressuscitando o sonho de gravar o CD. Mas para ver o sonho se realizar, Dio não viu outra saída e teve que encarar um desafio maior ainda de arranjar, tocar e produzir o seu primeiro CD. E assim, Dio lutou por 6 meses trabalhando em um serviço braçal de pedreiro durante o dia, e à noite ele ia para a casa de um amigo chamado Pedro, que tinha alguns equipamentos de gravação em seu quarto, e com muito sacrifício, Dio produzia o seu primeiro CD. Apesar da inexperiência como produtor musical, depois de muitas noites de persistência com auxílio do amigo Pedro nas técnicas de som e que também tocava alguns instrumentos, a cada captação vinha uma nova descoberta, a cada instrumento gravado o sonho ia ganhando harmonia. Mesmo sem nunca ter entrado em um estúdio antes de ver como se fazia uma produção musical, Dio recebeu instruções do maior maestro do planeta e com a regência do Espírito Santo, ele aprendeu a arranjar e produzir o seu próprio CD. Então, Dio, que já era cantor e compositor desde a infância, recebeu de Deus mais uma dádiva. E quando ninguém queria gravar o pedreiro, cantor e compositor, Deus o promoveu a produtor musical das suas próprias canções.
Nessa época, o Eli, que fazia dupla com outro irmão biológico, já não estava mais cantando com o mesmo, pois na adolescência, o irmão passou por algumas mudanças vocais e já não tinha mais a mesma intenção vocal para fazer a primeira voz, a qual ele exercia na dupla. E assim chegou o fim da dupla de irmãos Eli e Daniel. Formação da dupla Dio e Eli, Os Nazireus. No ano de 2005, Dio lançaria o CD solo intitulado Debaixo da Sombra. Foi aí que a dupla Os Levitas vieram cantar em Lençóis Paulista, e em meio aos assuntos nos bastidores, Flávio e Hélio aconselhou Dio a arrumar um parceiro, pois teria maior aceitação no estilo sertanejo. Nessa época, Dio estava com o casamento marcado e resolveu ensaiar uma canção para fazer surpresa para a noiva Eisla. E em meio a ensaios, Dio percebeu que a música Quem Trouxe Você, de Daniel e Samuel, ficou meio vazia, sem uma segunda voz. Foi aí que Dio chamou seu irmão Eli para acompanhá-lo nessa canção. Depois de dar algumas dicas de segunda voz ao irmão, Dio percebeu que Eli era bom de ouvido e, apesar de ser perfeccionista, Dio ficou muito surpreso com o resultado do seu novo parceiro. A primeira aparição em público da dupla foi no casamento do Dio com a noiva Eisla, no dia 19 de novembro de 2005. Apesar de o Eli estar cantando um canto meio escondido no enlace matrimonial do irmão, na hora da canção surpresa foi óbvio que a única pessoa que estava aparecendo no momento ao lado do Dio era sua noiva Eisla. Mas depois da cerimônia do casal, muitos vieram elogiar e dizer que a dupla deveria continuar. E assim, o Deus que abençoou o casamento de Dio e Eisla também abençoou o casamento de vozes da dupla Dio e Eli, Os Nazireus. E o primeiro CD Debaixo da Sombra, que seria lançado pelo Dio em carreira solo, foi lançado em grande estilo pela dupla. A bênção foi tão grande que Dio e Eli, Os Nazireus, é a única dupla que já começou com seu CD gravado para a glória de Deus. E assim já faz muitos anos que essa dupla está a serviço do reino de Deus, cantando, compondo e ganhando almas para Jesus e conquistando o Brasil a cada lançamento. Composições e produção musical. Dio sempre foi o produtor musical e compositor oficial da dupla, mas Deus achou graça também no seu irmão Eli, que já começou a escrever as primeiras canções, e a primeira composição do cantor já faz parte do novo CD da cantora Eliane Silva, pela Sony Music. As primeiras composições de Dio foram escritas ainda na sua infância. Desde então, o compositor foi adquirindo experiências com Deus e a cada luta, cada prova surgia uma canção nova. Com o tempo, alguns cantores renomados acharam graça no compositor Dio dos Nazireus e começaram a gravar e regravar as suas canções. Os primeiros cantores e cantoras a gravar foram Gerson Rufino, Ingrid e Daiane, Marcelo Dias e Fabiana, Damares, Amanda Ferrari, Arielle Bonatti, Brenda dos Santos, ganhadora do concurso do Raul Gil, com a participação de todos os finalistas, lançado pela Sony Music. E as composições do Dio também foram gravadas pelos Levitas, Vanilda Bordieri, Célia Sakamoto, Suelen Lima, Eliane Silva e outros que Deus está levantando por esse Brasil afora. Hoje, os Nazireus estão entre as melhores duplas do Brasil que Deus levantou para fazer a diferença. Através da música, compondo, tocando e cantando na unção, muitas vidas estão sendo alcançadas, curadas, restauradas para a glória de Deus. Assim, quero concluir dizendo para você que sonha. Nem sempre Deus conduz um sonhador pelo mesmo caminho que muitos venceram. Às vezes Ele te leva para outros caminhos, outros lugares para surpreender aqueles que te esqueceram. Se circunstância te ocultar e alguém achar que você perdeu, é só um processo de preparação. És um elemento surpresa de Deus. E é com essas palavras que termino a biografia desses dois irmãos tão queridos e talentosos que o Brasil abraçou. Deus os abençoe sempre. Dio e Eli, Os Nazireus.